Feche os olhos por um instante e imagine o último dia de um mundo que você só conhece por fósseis. Florestas densas que ressoam com passos pesados, praias com conchas de criaturas que hoje só vemos em museus, recifes vivos salpicando cor contra um mar mais quente do que o de hoje. É o fim do Cretáceo, 66 milhões de anos atrás, e, por séculos geológicos, a vida naquele planeta se organizou em rotinas tão confiáveis quanto a maré. Hoje, vamos reconstruir, camada por camada, o que aconteceu quando um corpo vindo do espaço cortou essa rotina e transformou o mundo em algo irreconhecível. Antes de irmos adiante, se essa viagem ao passado te interessa, se inscreve no canal e deixa um like, assim você não perde a próxima etapa dessa história. No final do Cretáceo, a Terra não era um lugar monocromático. Os polos eram mais quentes, o nível do mar estava alto, invadindo placas continentais e criando mares rasos, onde recifes de corais e prados de algas prosperavam. As florestas tropicais se estendiam até latitudes que hoje seriam temperadas. As angiospermas, as plantas com flores, já haviam conquistado paisagens e alimentavam uma vasta teia de interações com insetos, aves e dinossauros herbívoros. Por toda essa diversidade, destacavam-se os grandes dinossauros não avianos, hadrossauros de bicos chados que pastavam em bandos ao longo de lagoas, ceratopsianos com chifres pesados que se agrupavam em matilhas e predadores como tiranosaurídeos que patrulhavam as planícies em busca de presas. Mas junto a essas figuras colossais viviam formas pequenas e discretas, mamíferos do tamanho de um rato ou do tamanho de um gato, aves primitivas, pois sim, aves já eram dinossauros avianos, e crocodilianos que ocupavam córregos e pântanos. No mar, plesiosauros e mosassauros patrulhavam as correntes, amonites e outras formas abundavam. O plâncton sustentava cadeias alimentares que se estendiam do menor protozoário até gigantes predadores. Esses ecossistemas estavam equilibrados por milhões de anos, com ciclos de energia e nutrientes que se repetiam. A estabilidade, contudo, era frágil. Dependia de luz suficiente para a fotossíntese, de águas quentes e ricas em oxigênio nos locais corretos e de cadeias alimentares longas, nas quais cada elo suportava os demais. Quando uma perturbação pequena, uma erupção local, uma mudança lenta no nível do mar ocorria, comunidades inteiras podiam mudar de lugar, mas nada na escala do que estava por vir. Agora, imagine algo aproximando-se do céu, uma sombra crescente, um rastro de fogo. Cientistas estimam que o corpo que atingiu a Terra naquela época tinha alguns quilômetros de diâmetro. As estimativas mais comuns apontam para algo na casa dos 10 quilômetros, talvez um pouco mais. Isso significa um objeto do tamanho de uma cidade, viajando a dezenas de milhares de quilômetros por hora, capaz de liberar uma energia que desafia a intuição humana. Para dar algum sentido, pense nas bombas nucleares do século XX. A energia liberada no ponto de impacto foi ordens de magnitude superiores, milhões, talvez dezenas de milhões de vezes a energia da bomba de Hiroshima. Mas essas comparações são apenas uma porta de entrada. O que realmente importa é a natureza única e múltipla dos efeitos que seguiram. A trajetória do corpo não foi um simples choque único como uma explosão no ar. Foi uma interação com a crosta, com rochas ricas em carbonatos e sulfatos no que hoje é a península de Yucatán, no México. Ao atingir a superfície, o impacto cavou uma depressão gigantesca, a cratera que hoje chamamos de Chicxulub, com centenas de quilômetros de diâmetro na sua extensão total, um sinal inconfundível de que algo colossal atingiu nosso planeta. A crosta terrestre naquele ponto foi vaporizada, lançando para a atmosfera enormes quantidades de fragmentos, partículas finas, vapor e gases. O que aconteceu nos primeiros segundos e minutos é quase incompreensível por escala e violência. Perto do ponto de impacto, a energia liberada produziu um brilho tão intenso que um observador a dezenas de quilômetros sentiria calor imediato. A radiação térmica teria sido suficiente para incinerar matéria orgânica exposta e provocar incêndios em larga escala. O choque mecânico produziu ondas sísmicas que se propagaram pela crosta e causaram tremores globais.
Em oceanos distantes, gigantescas ondas de tsunami foram geradas, viajando por milhares de quilômetros e varrendo costas inteiras. Fragmentos de rocha derretida foram catapultados além da atmosfera e, ao se resfriar, solidificaram-se em pequenas esferas de vidro que hoje encontramos como os Furels em camadas de sedimento ao redor do mundo, pequenas testemunhas do que saiu do ponto de impacto e voltou a cair sobre a Terra. Minutos e horas depois, os efeitos passaram a ser planetários. O impacto vaporizou rochas que continham enxofre em grande quantidade. Quando esse enxofre subiu para a atmosfera e reagiu, pode ter formado dióxido e outros óxidos de enxofre que, ao se condensarem, caíram como chuvas muito ácidas. Essas precipitações químicas teriam danificado comunidades de plantas e organismos sensíveis em rios e oceanos. Além disso, o material fino e o negro produzido por incêndios em florestas, fuligem e poeira procedente do próprio impacto foram lançados até a estratosfera. Uma nuvem global de aerossóis e partículas podia persistir meses a anos, bloqueando a luz do Sol. Sem luz suficiente, a fotossíntese em plantas e fitoplâncton diminuiria drasticamente, interrompendo a base das cadeias alimentares terrestres e marinhas. Esse fenômeno é conhecido como Impact Winter, um inverno de impacto, e é uma das peças centrais da explicação moderna para a extinção em massa que marca o limite KPG. Como sabemos tudo isso? Aqui entra o trabalho paciente e interconectado de geólogos, paleontólogos, químicos geoquímicos e outros. Em sedimentos que representam o limite entre o Cretáceo e o que vem depois, uma camada conhecida tecnicamente como boundary, cientistas encontraram um enriquecimento global de irídio, um elemento raro na crosta terrestre, mas relativamente comum em meteoritos. A descoberta desse pico de irídio foi a fagulha que acendeu a hipótese do impacto, proposta por Luiz e Walter Álvares e colegas no final do século XX. Irídio por si só não resolve o caso, sempre é preciso interpretar o contexto, mas, combinado com outras linhas de evidência, fortalece o argumento. Essas outras linhas vêm de observações bem diversas, microscopias revelando grãos de quartzo chocado, um tipo de quartzo com estrutura interna alterada somente por pressões muito altas, como as que ocorrem durante impactos. Depósitos de esférulas de rocha vitrificada espalhados por várias bacias sedimentares. Camadas geológicas rasas que registram enormes ondas geradas por tsunamis. E, sobretudo, uma virada abrupta na composição de fósseis antes e depois da camada de limite. Muitos grupos desaparecem de forma praticamente instantânea no registro fossilífero. Além disso, a própria cratera de Chicxulub foi mapeada por perfurações e por imagens de subsuperfície, associando diretamente um local de impacto de grande escala ao evento identificado nos sedimentos globais. Mas a ciência é uma tapeçaria de evidências, não um monstro com uma única cabeça. Cada tipo de prova tem limitações, sedimentos podem sofrer rearranjos, datagens têm margens de erro e interpretações podem divergir. Por isso é crucial observar convergência. Irídio globalmente distribuído, quartzo chocado em camadas coesas, esférulas que caíram como chuva de vidro, depósitos de tsunami correspondentes com idades compatíveis e, por fim, uma cratera do tamanho e antiguidade adequadas. É essa convergência que torna a hipótese do impacto robusta, não perfeita, mas a melhor explicação para o padrão de extinção visto no registro fóssil. Voltemos ao espetáculo visual. Imagine agora uma manada de hadrossauros ao longo de uma enseada, fêmeas protegendo filhotes, indivíduos adultos erguendo cabeças para se comunicar, água refletindo um céu que ainda parece claro. Do nada, um clarão corta o firmamento. A luz é tão forte que tudo se transforma. Não é uma aurora bonita, é fogo instantâneo. Algumas árvores pegam fogo, fumaça sobe. Ao longe, sobre o mar, a superfície se revolta. O impacto deslocou massa de água suficiente para formar ondas colossais que começam a deslocar-se. Antes que qualquer coisa se recupere, pequenas esferas brilhantes, vidro resfriado, caem como chuva metálica sobre solos e folhas. Em mares rasos, poliquetos, peixes e invertebrados são lançados por correntes violentas ou soterrados por sedimentos anômalos depositados em curtíssimo tempo. Enquanto a radiação térmica e as ondas iniciais causam destruição local e regional, o planeta começa a receber um outro pacote de problemas que se desdobrará por semanas e meses. O material fino e a fuligem permanecem elevados na atmosfera, viajando ao redor do globo.
As temperaturas superficiais podem cair abruptamente devido ao bloqueio de radiação solar. Imagine dias que não clareiam ou uma luz pálida e de baixo contraste que parece uma nuvem eterna de entardecer. Plantas que dependem de luz direta reduzem sua produtividade ou morrem. Herbívoros perdem a fonte de alimento. Predadores, por sua vez, ficam sem presas. Nos oceanos, o plâncton microscópico que sustenta cadeias inteiras vê sua fotossíntese comprometida, e peixes e outros organismos marinhos sentem os efeitos hora a hora. Não devemos esquecer que nem todos os efeitos foram uniformes. A geografia importa. Onde o impacto ocorreu em uma região de rochas ricas em carbonato e sulfato, a pulverização desses minerais ao ser vaporizada adicionou gases que contribuíram à formação de chuva ácida. Regiões costeiras sofreram tsunamis devastadores, terras interiores sentiram mais a fumaça e o bloqueio de luz. A profundidade do mar, a configuração das correntes e a topografia continental influenciaram quem sofreu mais, onde e por quanto tempo. Aqui reside uma fonte de debate entre especialistas. Qual mecanismo teve maior responsabilidade pela mortalidade global? A escuridão e o colapso da fotossíntese, os incêndios globais que consumiram biomassa e criaram fuligem, as chuvas ácidas que prejudicaram sistemas aquáticos ou os efeitos diretos de impacto e das ondas? A resposta provável é: todos atuaram em conjunto, com pesos variáveis conforme a região e o grupo biológico. Alguns grupos, no entanto, apresentaram uma resistência relativa. Entre os sobreviventes estão formas que, por características de tamanho, hábitos ou ecologia, suportaram melhor o caos inicial. Crocodilianos, que conseguem reduzir metabolismo e sobreviver em ambientes pobres em oxigênio. Certos grupos de aves, os descendentes das linhagens avianas, que, por serem menores e mais versáteis, acharam micronichos de sobrevivência. E pequenos mamíferos noturnos que viviam em refúgios subterrâneos ou que tinham dietas mais generalistas. No mar, organismos que não dependiam diretamente da fotossíntese superficial, como alguns detritívoros e filtradores de águas profundas, podem ter persistido com menos prejuízo inicial. Essas diferenças explicam, em parte, por que a extinção, apesar de catastrófica, foi seletiva. Não foi um apagar e reiniciar, mas um filtro que abriu espaço, milhões de anos depois, para radiações evolutivas que remodelaram a vida. Enquanto isso, pesquisadores continuam a reunir pistas. Núcleos de sedimento profundo mostram mudanças bruscas nas comunidades de microfósseis, o que indica colapsos ecológicos em escalas temporais muito curtas. Perfurações no limite da cratera de Chicxulub trouxeram amostras de rocha derretida e resquícios do manto que confirmam a violência do evento. Análises químicas identificam alteração nos isótopos de carbono, um sinal de mudança nas bases da produção biológica. Essas são peças do quebra-cabeça que, quando encaixadas, desenham a narrativa comumente aceita. Um impacto de escala gigantesca desencadeou uma sequência de catástrofes ambientais que, em última instância, levou à extinção em massa observada no registro fóssil. Mas voltemos às micro-histórias por um momento, não para dramalhões, mas para lembrar que cada dado geológico correspondeu a vidas concretas. Pense na pequena criatura que se aninhava no subbosque, um mamífero parecido com um esquilo, com pelagem resistente e hábitos noturnos. Ao primeiro clarão, buscou abrigo em tocas. Ao sentir a queda de partículas quentes, recuou mais fundo no solo. Sua dieta variada, sementes, insetos, frutos e seu tamanho pequeno permitiram-lhe sobreviver às horas iniciais de caos. Da mesma forma, imagine um recife calcário que, na manhã daquele dia, estava fervilhando de vida. As ondas massivas e a sedimentação abrupta causaram perda de grande parte da comunidade, e a água turva e ácida alterou a química local, matando corais que demoraram milhões de anos a se formar. É importante sublinhar a escala temporal. A sequência, que começou com uma colisão instantânea, teve efeitos que se desenrolaram por minutos, dias, meses e anos. O impacto, fisicamente, é um acontecimento com duração medível, segundos a minutos. As consequências, no entanto, se estenderam por décadas ecologicamente dramáticas e por milhões de anos do ponto de vista evolutivo, enquanto grupos que resistiram lentamente preencheram nichos vagos e redesenharam ecossistemas.
Há uma diferença crucial entre falar do KPG e falar de outros eventos climáticos mais recentes, como as oscilações glaciares do Pleistoceno ou episódios de resfriamento abrupto há 12 mil anos. As escalas são incomparáveis. O impacto que extinguiu os dinossauros foi um choque externo súbito de enorme magnitude. Outros episódios de mudança climática, embora possam ter efeitos rápidos em termos humanos, muitas vezes resultaram de processos internos ao sistema climático da Terra ou de interações entre glaciação, níveis do mar e vegetação. Quando traçamos paralelos como cientistas e comunicadores, devemos sempre explicitar essas diferenças de escala e origem para não confundir o público. Voltando ao presente do evento, a noite que se seguiu ao impacto não foi apenas a ausência de luz solar, foi a deposição global de uma nova marca geológica. Sedimentos finos, enriquecidos com irídio e contendo esférulas, assentaram-se sobre continentes e fundos oceânicos. Depois de milhões de anos, essa camada ainda pode ser rastreada em perfis de sedimento pelo mundo. Paleontólogos olhando para essas seções veem uma linha clara, antes e depois, onde formas familiares desaparecem e outras aparecem, sequências que falam mais alto que qualquer especulação. E ainda assim bastam algumas dúvidas para manter a investigação viva. Como exatamente se combinou o efeito de incêndios globais com o bloqueio de luz? Quanto tempo a estratosfera permaneceu carregada de partículas sufocantes? Qual foi o papel das erupções vulcânicas contemporâneas, como as que formaram as Traps de Deccan, na modulação da crise ambiental? Alguns pesquisadores argumentam que grandes erupções vulcânicas contribuíram para fragilizar ecossistemas antes do impacto, ou para agravar o clima logo depois. Outros veem o impacto como o gatilho principal. Essas nuances são importantes. A ciência raramente entrega explicações monocausais, prefere modelos compostos que reproduzam as várias linhas de evidência. Enquanto a comunidade científica debate pesos e tempos, a narrativa fundamental permanece. Um corpo vindo do espaço atingiu a Terra há aproximadamente 66 milhões de anos, e essa colisão iniciou uma sequência de eventos que transformou profundamente os habitats terrestres e marinos. Mas o que significa, na prática, essa transformação? O que se perdeu de imediato e o que, eventualmente, substituiu o que havia sido destruído? Como se reorganizaram as redes alimentares? E quanto tempo a vida levou para ensaiar formas novas e complexas? Essas perguntas nos conduzem à próxima parte da história, os meses e anos seguintes ao impacto, quando a escuridão, o frio e as chuvas químicas redesenharam a paisagem e quando as primeiras sementes da recuperação começaram a germinar em um mundo que já não era o mesmo. Ainda naquela noite do impacto, sobre a chuva de pequenas esferas de vidro, o céu escureceu mais e mais. As estrelas, por um curto período que pareceu eterno para os sobreviventes daquela era, foram encobertas por camadas de partículas. A trilha do impacto, gravada agora em sedimentos e em estruturas cristalinas, já começava a contar sua história àqueles que, milhões de anos no futuro, teriam as ferramentas para lê-la. Mas para os seres que viviam naquele tempo, a leitura era imediata e brutal. Frio, fome, água ácida, sabores de cinza. No silêncio que se seguiu, as perguntas ecoavam sem resposta visível, e é nesse limiar entre o impacto e o desenrolar global que a história muda de capítulo. No limiar entre o impacto e o desenrolar global, as horas transformaram-se em dias, e os dias em semanas cujo som foi de silêncio e vazio. A primeira verdade que os sobreviventes daquele mundo aprenderam foi que o problema não era só o fogo nem só a água, era a falta de luz. Sem sol suficiente, as plantas ficaram incapazes de converter energia. Sem plantas, os herbívoros definharam. Sem herbívoros, os grandes predadores perderam sua base. A cadeia que parecia inquebrável mostrou-se dependente de um elo frágil. Nos meses que se seguiram, os registros sedimentares guardam a assinatura de um ecossistema em colapso. Em muitos lugares, camadas de sedimento finíssimo, ricas em carbono negro e partículas finas provenientes de fuligem, aparecem imediatamente acima da camada de ejeta do impacto. São sinais de incêndios em escala continental. Quando os cientistas examinam esses horizontes com lupa e braço de microscópio, encontram carvão microscópico, restos de folhas queimadas e, às vezes, um aumento dramático de esporos de samambaias.
Esse surto de samambaias, conhecido como fern spike, é um padrão repetido na paleobotânica. Após uma perturbação que elimina florestas, as samambaias, pioneiras resistentes, colonizam o terreno exposto antes que árvores maiores possam ressurgir. No oceano, o testemunho é igualmente claro. Os microfósseis do plâncton, como as foraminíferas planctônicas e certos fitoplânctons calcários, exibem um colapso abrupto no registro. Em perfis de sedimentos marinhos, a abundância e diversidade desses organismos caem dramaticamente nas camadas imediatamente acima do limite Kp. Como esses micro-organismos formam a base das cadeias alimentares marinhas, sua perda desencadeou uma cascata. Peixes que se nutriam diretamente do plâncton sofreram primeiro. Predadores maiores, como mosassauros e alguns peixes pelágicos, sentiram os efeitos a seguir. Recifes, construídos lentamente por corais e outros calcificadores, foram severamente danificados por sedimentação súbita, mudanças químicas e a privação de luz. A recuperação de recifes complexos levou milhões de anos, uma lembrança de que o tempo geológico opera em escalas que ultrapassam nossa intuição. Uma série de mecanismos convergentes explica por que tantas formas de vida sucumbiram. Em primeiro lugar, a radiação térmica e as ondas de choque dizimaram populações localizadas. Em segundo, incêndios generalizados e a chuva de partículas bloquearam a luz. Em terceiro, a vaporização de rochas ricas em enxofre elevou a concentração de dióxido de enxofre e outros óxidos capazes de gerar chuvas ácidas, que prejudicaram solos, rios e mares. Finalmente, as mudanças químicas e físicas nos oceanos, acidificação, estratificação e queda de produção primária comprometeram cadeias inteiras. Em muitos casos, não foi um único fator, mas a combinação e a sequência deles que converteu uma crise ambiental em extinção generalizada. Como distinguimos esses mecanismos no registro geológico? A resposta vem da diversidade de indicadores que a Terra nos oferece. Camadas de carvão e esporos queimados atestam incêndios. Picos de enxofre e sulfatos em sedimentos sugerem emissão massiva de gases. Anomalias isotópicas do carbono mostram mudanças no balanço entre produção e respiração orgânica. Microfósseis desaparecentes indicam colapsos nas bases tróficas. E, espalhados pelo planeta, microesferas vítreas e grãos de quarto chocado provam a violência do impacto físico. Datagens radiométricas, métodos como argônio-argônio e correlações bioestratigráficas encaixam essas linhas de evidência em uma sequência temporal coerente. O impacto marca uma ruptura aguda, seguida por décadas a séculos de estresse ecológico intenso, e então por um longo e desigual processo de recuperação. Nem todos sucumbiram. As características biológicas que favoreceram sobrevivência nas semanas e meses iniciais são claras quando as examinamos com cuidado. Dieta generalista foi uma vantagem. Animais que podiam consumir uma variedade de recursos, sementes armazenadas, insetos, detritos, tinham mais chances do que especialistas que dependiam de plantas folhosas específicas. Tamanho também contou. Pequenos animais requerem menos alimento absoluto e podem se abrigar em tocas, o que protege de calor extremo, tempestades e calor de radiação. Animais maiores precisavam de muito mais recursos e de áreas extensas para sobreviver. Estratégias de dormência, hibernação ou de redução metabólica também ajudaram. Crocodilianos e tartarugas, com seus ritmos lentos, resistiram melhor a períodos de escassez prolongada. Micro-histórias ajudam a traduzir essa lógica em imagens. Imagine um pequeno mamífero crepuscular, peludo, com unhas capazes de cavar, vivendo sobre a copa das árvores e alimentando-se de ovos, insetos e frutos. Quando a escuridão e a cinza chegaram, ele não precisou migrar por dezenas de quilômetros. Refugiou-se mais fundo na toca, consumiu reservas e aproveitou restos orgânicos que se tornaram abundantes. Sua linhagem, indiferente à majestade perdida dos dinos gigantes, sobreviveu pela discrição. Em contraste, um tiranosaurídeo, cujo metabolismo e estratégia reprodutiva estavam atrelados a grandes presas, perdeu seu sustento quando as populações de herbívoros ruíram.
A extinção aparece assim menos como um juízo moral do que como uma consequência de restrições ecológicas imediatas. As plantas também revelam padrões de vulnerabilidade e resiliência. Espécies que dependiam de luz direta e que tinham ciclos de vida longos, árvores de grande porte, sofreram perdas significativas. Espécies capazes de produzir sementes resistentes ou que se reproduziam por rizomas e esporos se recuperaram primeiro. No registro fóssil, uma imagem repetida é a do deserto verde, terrenos cobertos por samambaias e plantas pioneiras logo após o impacto, seguidos por arbustos e, só muito depois, por florestas maduras. A composição florística do Paleoceno é, por isso, distinta do fim do Cretáceo, uma combinação nova de linhagens que prosperaram em condições pós-impacto. Há também diferenças geográficas. Zonas mais próximas do impacto foram submetidas a efeitos físicos muito intensos, incêndios instantâneos, terremotos e tsunamis. Enquanto áreas distantes sofreram mais com a sombra atmosférica e com a queda gradual de produtividade. Em terra firme, refúgios de altitude, cavernas e sistemas lacustres profundos funcionaram como bolsões de relativa segurança. No mar, regiões abrigadas ou profundamente estratificadas proporcionaram micro-hábitats onde certas comunidades persistiram. A variação espacial do impacto e de seus efeitos contribui para o mosaico de sobrevivência que vemos no registro. Nem tudo foi uniformemente devastado. Ao olhar para o registro físico do próprio local do evento, os perfis de Chicxulub revelam detalhes impressionantes. Perfurações científicas e imagens sísmicas mostram uma estrutura complexa. Anéis concêntricos, rochas fundidas e um peak ring, uma faixa central de rochas levantadas e então colapsadas, que atesta a energia colossal liberada. Amostras trazidas de poços mostram brechas de rocha totalmente fundida e misturada com fragmentos do manto terrestre. Esses esporos de impacto, se assim podemos chamar, servem como um memorial geológico do choque. E quando se combina essa evidência direta com os sinais globais nas camadas de sedimento, a narrativa do impacto e de sua influência planetária fica robusta. Mas a ciência é cuidadosa com a ideia de causa única. Havia, naquele fim de era, outro ator potencial de mudanças. Grandes erupções vulcânicas que formaram as Traps de Deccan, na Índia. As Traps são extensas camadas de basaltos vulcânicos que, por meio de erupções maciças e prolongadas, liberaram gases e partículas na atmosfera por centenas de milhares de anos. Datas recentes de alta resolução indicam que uma parte substancial dessas erupções ocorreu perto do limite kg, o que sugere duas possibilidades plausíveis, e não necessariamente excludentes. Uma hipótese é que as erupções foram uma fonte de estresse ambiental já presente, reduzindo a resiliência de ecossistemas antes do impacto. Outra hipótese é que o impacto pode ter, por algum mecanismo, influenciado a atividade vulcânica subsequente. O consenso atual tende a enxergar um cenário em que impacto e vulcanismo podem ter agido em conjunto, com o impacto sendo o gatilho imediato da extinção e o vulcanismo contribuindo para uma fragilização prévia ou para uma persistência do estresse após o impacto. Importa dizer que esse é um campo ativo de pesquisa. Datas, modelos climáticos e interpretações sedimentares ainda são debatidos, e é saudável que permaneçam incertezas. Conforme meses deram lugar a décadas, algumas medidas de estabilidade começaram a emergir. A fuligem e as partículas finas na atmosfera gradualmente assentaram. A radiação solar voltou à sua intensidade anterior em escalas de décadas a século. As chuvas ácidas, uma vez cessadas as fontes massivas de enxofre e nitrogênio oxidados, diminuíram. No entanto, a simples volta da luz não significou retorno imediato às comunidades antigas. Solo erodido, mudanças químicas, competição por nichos vazios e a presença de espécies pioneiras configuraram um mundo diferente. Em muitos lugares, a paisagem estava salpicada de charcos, dunas, solos pobres e novos padrões de drenagem.
Essa nova geografia ecológica determinou caminhos evolutivos distintos, muitos dos quais conduziram a experimentações de formas e ecologias que não tinham sido predominantes no Cretáceo. Ao longo de milhares de anos, as comunidades se rearranjaram. Pequenos mamíferos, inicialmente discretos, começaram a diversificar e ocupar nichos deixados vazios. Alguns grupos invadiram papéis ecológicos que antes eram do domínio de dinossauros de médio porte, herbivoria generalista, pequenos predadores de mamíferos terrestres, consumo de frutos e sementes de plantas que proliferaram no novo cenário. Essa expansão não ocorreu da noite para o dia, levou milhões de anos, mas foi consistente. O registro do Paleoceno mostra um aumento constante na variedade de formas mamíferas. Mais tarde, no Eoceno e além, essas linhagens se transformariam em uma diversidade ainda maior, culminando em ecologias de mamíferos dominantes em muitos continentes. A radiação dos mamíferos é frequentemente apontada como uma consequência dramática do KPG, mas é crucial tratar isso com nuance. O impacto não criou os mamíferos, nem os tornou inevitáveis. Seus ancestrais já existiam antes do evento. O que mudou foi o contexto ecológico. A extinção de grandes competidores e predadores deixou espaços ecológicos disponíveis. Em termos evolutivos, essas oportunidades permitem à seleção natural explorar explosões de formas e estratégias, um processo conhecido como radiação adaptativa. Mas isso requer tempo e condições estáveis. A recuperação plena de ecossistemas complexos ocorre em escalas de centenas de milhares a milhões de anos. No registro fóssil, encontramos momentos marcantes da recuperação. Inicialmente, paisagens dominadas por plantas rasteiras e arbustos foram lentamente substituídas por manchas de floresta. A diversidade de insetos, intimamente ligada às plantas com flores, começou a se reestabelecer. Polinizadores e plantas coevoluíram em novos arranjos. A biodiversidade de vertebrados expandiu gradualmente. Em ambientes aquáticos, alguns grupos filtrantes e detritívoros que passaram pelos primeiros choques prosperaram, ajudando a reconstruir as cadeias alimentares marinhas. Porém, em muitos casos, formas antigas nunca mais retornaram. Linhagens inteiras, como os amonites marinhos e os dinossauros não avianos, estavam definitivamente ausentes, deixando um legado de extinção irreversível. Ao mesmo tempo, o registro geológico continua a contar histórias particulares. Em sedimentos continentais, encontramos camadas onde fósseis bem preservados revelam comunidades de Paleoceno com combinações inesperadas de espécies. Em alguns sítios, mamíferos de pequeno porte aparecem em abundância, em outros, répteis sobrevivem em nichos aquáticos. Essas imagens fragmentadas compõem um panorama heterogêneo, nem todo lugar recuperou ao mesmo ritmo ou com as mesmas formas de vida. Isso se conecta com uma lição mais ampla: as trajetórias pós-crise são contingentes e locais, não universais. Ao refletirmos sobre como reconstruímos essas histórias, vale destacar as ferramentas analíticas que tornam possível essa leitura do passado. A datagem radiométrica de alta precisão, como o método argônio-argônio, permite fixar idades de cristais arrefecidos em erupções vulcânicas ou em rochas impactadas com margens de erro cada vez menores. Isótopos de carbono e oxigênio em carbonatos e matérias orgânicas nos informam sobre mudanças na produtividade primária e na temperatura dos oceanos. Microestratigrafia e análise de partículas microscópicas nos dizem sobre composição da poeira atmosférica e sobre incêndios. Perfurações em locais estratégicos, como a do Instituto Internacional de Oceanografia e Projetos Diego de Almeida, uma referência às campanhas científicas que investigaram Chicxulub, trazem amostras diretas do anel do impacto, permitindo estudos de laboratório em rochas que estiveram no epicentro do choque. Cada técnica tem limitações, mas o conjunto cria uma narrativa robusta quando convergente. É também importante reconhecer os limites e debates. Quanto tempo exatamente a estratosfera permaneceu carregada? Qual foi a contribuição relativa das TREPs de Deccan comparada ao impacto? Qual o papel dos ciclos climáticos pré-existentes?
Para cada uma dessas perguntas, a comunidade científica oferece respostas que evoluem conforme novas amostras, novas datagens e modelos climáticos mais sofisticados aparecem. Esse processo de refinamento é a essência da investigação científica. Hipóteses que se fortalecem ou se moldam frente a novas evidências. Ao emergirmos do detalhe técnico, voltamos ao sentimento humano. Por que essa história nos fascina? Parte da resposta está na escala e na incongruência. Há 66 milhões de anos, criaturas imensas dominavam a Terra. Agora, sua ausência é feita por ossos e rochas. Um evento externo pode, em um instante geológico, redesenhar biomas inteiros. Essa consciência traz admiração pela arte fina que é a reconstrução científica e uma sensação de vulnerabilidade. Se a vida que parecia segura foi subitamente rearranjada, o que isso nos diz sobre a fragilidade dos sistemas naturais num mundo ainda sujeito a choques externos e também a decisões internas feitas por seus habitantes atuais? É tentador traçar paralelos com eventos recentes de mudança ambiental, e de fato há lições úteis. A principal lição é a importância da velocidade e da magnitude das mudanças. O impacto de 66 milhões de A foi um choque externo de enorme energia, operando em minutos para o gatilho inicial, mas com consequências ecológicas que se estenderam por décadas e milhões de anos. As mudanças climáticas atuais, impulsionadas pela atividade humana, diferem em causa e em alguns mecanismos, mas compartilham uma característica crucial: rapidez relativa no contexto humano. Sistemas ecológicos têm limites de tolerância e tempo de recuperação. Ultrapassar esses limites com rapidez pode gerar colapsos em cascata. Outra lição é a importância de múltiplas linhas de evidência para entender causação. Não olhamos para um único dado isolado, mas para um emaranhado de sinais que, quando interpretados cuidadosamente, desenham uma história coerente. Mas também é essencial mapear diferenças. A magnitude do impacto foi colossal, algo fora do espectro das variações naturais recentes. As erupções vulcânicas, ainda que grandes, operam em ritmos diferentes. Os sistemas antropogênicos de hoje carregam dinâmicas de feedback próprias. Ao comparar, precisamos ser precisos sobre o que é análogo, velocidade de mudança, riscos de pontos de transição, e o que não é, mecanismo físico, escala energética, ausência de humanidade naquele passado remoto. Misturar essas escalas sem explicitar diferenças seria um atalho perigoso para conclusões erradas. Voltando ao Paleoceno tardio, a narrativa que se construiu a partir de camadas de sedimento e museus de fósseis é, no fundo, uma história sobre resiliência e contingência. A resiliência aparece nas linhagens que persistiram e se adaptaram. A contingência nas trajetórias que poderia ter tomado a vida naquele novo mundo. Pequenas diferenças nos primeiros milhares de anos, quem sobreviveu onde, quando uma chuva tardia fertilizou uma planície, qual espécie chegou primeiro a um nicho vazio, acabaram tendo repercussões profundas sobre a composição futura de ecossistemas. Micro-histórias do lado da recuperação também têm sua poesia. Imagine a toca daquele pequeno mamífero que sobreviveu ao primeiro inverno de impacto. Décadas depois, seus descendentes exploram aberturas na vegetação e experimentam novas fontes de alimento. Em uma bacia costeira, peixes pequenos que toleraram águas turvas encontram, com o tempo, um ambiente menos pressurizado e começam a diversificar em formas que ocupam novas fendas ecológicas. Em planícies onde as samambaias dominaram por um tempo, árvores de crescimento mais rápido, primeiros colonizadores, começam a formar manchas de sombra que atraem insetos e pássaros, desencadeando ciclos de mutualismo que antes eram raros. O tempo, aliado à seleção natural e à sorte, reordena a diversidade em padrões que, hoje, reconhecemos como caminhos evolutivos. Quando, por fim, pensamos no significado maior desse episódio para a humanidade do presente, duas ideias emergem. A primeira é epistemológica, a importância de construir narrativas robustas a partir de múltiplas linhas de evidência. O estabelecimento da hipótese do impacto e seu refinamento subsequente ilustram como diferentes disciplinas, geologia, química, biologia e física, dialogam para responder perguntas profundas sobre o passado. A segunda é ética pragmática.
Entender que sistemas vivos respondem a perturbações massivas, com consequências imprevisíveis e duradouras nos planetas hoje, nos lembra da responsabilidade de agir com prudência diante de mudanças que provocamos no planeta hoje. Ainda assim, há espaço para admiração pura. A narrativa do KPG combina um drama cósmico, uma rocha vinda do espaço, com processos terrestres e biológicos, tempestades de fogo, nuvens de poeira que cobrem hemisférios, mares que mudam de cor, ecossistemas que se reorganizam. E, paradoxalmente, dela surge a diversidade que hoje conhecemos. Linhagens novas, ecossistemas renovados, espécies que jamais teriam existido sem o contexto pós-impacto. Essa não é uma justificativa teleológica, como se o desastre fosse necessário. É apenas a observação de que a evolução opera sobre contingência e oportunidade. Ao fecharmos essa narrativa, é fundamental recordar as escalas envolvidas. O impacto ocorreu há aproximadamente 66 milhões de anos. Seus efeitos imediatos duraram meses a décadas. A recuperação ecológica visível em muitos registros levou milhares a milhões de anos. A diversificação de formas complexas ocupou dezenas de milhões de anos. Repetimos isso porque a confusão entre milhões e milhares de anos é uma das fontes de interpretações equivocadas. Cada escala tem implicações diferentes para como vemos a resiliência da Terra e a rapidez com que os sistemas podem se ajustar. Que imagem então queremos guardar? Talvez a de um planeta que é, ao mesmo tempo, resistente e frágil. Resistente porque a vida encontrou caminhos para persistir, recompor e florescer novamente em formas surpreendentes. Frágil porque um único evento, por mais raro que seja, pode reconfigurar redes inteiras de vida. Para nós, que vivemos no presente, esse conhecimento é um convite à humildade científica e à prudência prática. Se este mergulho no passado te tocou, se a imagem do clarão, do inverno de impacto ou da lenta recuperação ecoou em você, compartilha nos comentários qual cena mais te surpreendeu. E se conhece alguém fascinado por dinossauros, pela história da Terra ou pelos impasses entre catástrofe e renovação, compartilhe este vídeo. Ao dividir conhecimento e curiosidade, ajudamos a manter viva a perspectiva que a ciência nos dá, entender o passado para lidar melhor com o presente e imaginar o futuro com mais clareza.